Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos, amém? Nós temos aqui o privilégio de caminhar na presença de Deus e sermos fortalecidos, não é verdade? E eu tô aproveitando o último stream que eu tinha para fazer logo ele, para poder realmente a gente transmitir aqui nosso momento aqui no Instagram, né? E a gente tem o privilégio de servir a Deus nessa manhã, tá certo? Esperamos que tudo dê certo para que a gente consiga realizar aqui o propósito de Deus, né? Sem dúvida, o propósito de Deus tem que ser maior nas nossas vidas. E é isso que eu desejo nessa manhã com todos nós, tá certo? Espero que a gente não tenha problema com o Instagram e a gente consiga desenvolver aqui a nossa live, né, com tranquilidade, com a bênção de Deus, né? E é isso que nós estamos aqui a propor nesse dia. Que Deus possa abençoar ricamente a sua vida, né? Estabelecendo paz no seu coração. Amém? Problema com o Instagram e a gente consiga. Tô só testando aqui, ver se tá chegando o áudio mesmo, tá certo? Mas eu vou diminuir aqui para que a gente consiga caminhar aqui na nossa live. Muito bem, irmãos, eu quero orar nesse instante, pedir a Deus para estar nos abençoando. Eu sei que com esse formato aqui a gente não tem como ter participações, então a gente vai estar desenvolvendo aqui nosso momento com Deus aqui, lendo a palavra, meditando, tá certo? E eu queria meditar numa palavra que alguém me pediu para mim revisar um trecho de Apocalipse, e eu queria revisar esse texto hoje com vocês, para a gente poder caminhar aqui num texto muito interessante. Lembra aquele negócio do sinal da besta, né? Então tem gente que fica me perguntando sobre isso, como é que é esse negócio de sinal da besta, né? A marca da besta, o número 666, como é que nós interpretamos isso biblicamente? E aí, essa marca é um chip, é o quê? Então as pessoas me perguntam sempre, e eu falei, já que eu tenho esse stream, eu vou fazer um vídeo legal em cima desse estudo, tá certo? Em Apocalipse 13, eu já até peço para você pegar aí, abrir esse texto em Apocalipse 13, que nós vamos fazer uma breve reflexão do tempo que nós temos aqui no Instagram, para a gente entender o que é isso, né? Marca da besta. Ah, pastor, se eu não tiver a marca da besta, eu não vou poder comprar as coisas, não, eu vou ser proibido. Como é que é essa história? Como é que funciona isso? E eu quero saber mais sobre isso, tá certo? Então eu vou fazer uma reflexão aqui em Apocalipse 13 e eu quero falar o que realmente significa isso. É lógico que tem várias escolas de interpretação, né? Cada um vai pegar aí, mas como eu disse na entrevista com o pastor Roberto, eu sou agora, eu sou amilenista, né? Então eu consigo entender aqui esse texto na visão dessa escola, que eu acredito ser mais coerente, mais bíblica, né? Porque não fica criando fantasia, criando situações na cabeça do cristão, já que o livro de Apocalipse é bastante simbólico e a gente precisa ter muitos critérios de interpretação para a gente não ficar imaginando coisas, tá certo? Então eu espero conseguir ter êxito aqui na nossa reflexão, ok? Então nesse instante eu vou pedir para você orar comigo e nós já vamos caminhar para essa reflexão, para esse estudo em Apocalipse, ok? Então espero que a gente consiga desenvolver nossa live aqui tranquilamente, sem problema com a internet. Amém? Então vamos orar? Senhor Deus, nós colocamos diante do Senhor esse momento
nossa live no Instagram, essa live devocional que a gente faz todos os dias de manhã, e coloco todos os meus irmãos que estão comigo nesse instante para estar caminhando conosco, para sermos abençoados e acrescentados, né, e fortalecidos mesmo com essa palavra, com essa reflexão, que possamos entender realmente de forma clara, bíblica, a respeito desse assunto polêmico, principalmente nesses dias de pandemia que estamos vivendo, e que a gente precisa da tua intervenção, precisamos do teu cuidado, precisamos da tua bênção, Senhor. Então, em nome de Jesus, guia os nossos passos, para a glória do Senhor, nós oramos nesse instante. Amém e amém. Então, irmãos, eu vou até colocar aqui, vou escrever aqui rapidamente o nosso texto, para que a gente não tenha dificuldade nenhuma, né? Com relação à referência que nós vamos trabalhar agora em Apocalipse capítulo 13, tá certo? É o capítulo todo, então nós vamos trabalhar em cima desse texto. Eu queria que você já pensasse aí, já pensasse comigo sobre esse texto, talvez até algumas perguntas podem surgir, e aí nós vamos trabalhar em cima disso. E eu peço que vocês possam estar comigo nessa visão aí do texto, ok? Apocalipse capítulo 13. Vamos lá então, pensar nesse texto, vamos ler o texto então nesse instante, né? Vamos colocar em oração e vamos colocar nosso coração aberto agora nesse instante, para a gente entender aí a vontade de Deus a respeito disso. Então todos estão entrando aí conosco, né? Deixa eu aguardar um pouquinho mais aqui e a gente poder fazer esse estudo. Eu acho que esse estudo vai responder muitas das suas perguntas, tá bom? Então vamos lá. Apocalipse 3 diz: Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão, e deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. Toda a terra se maravilhou, seguindo a besta, e adoraram o dragão, porque deu sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação, e adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram, olha, presta atenção, não foram escritos no livro da vida e do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para o cativeiro vai. Se alguém matar a espada, é necessário que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Vi ainda outra besta emergir da terra, que possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença, faz com que a terra, os seus habitantes, adore a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu fez descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta,
Aquele que, ferido a espada, sobreviveu, e lhe foi dado comunicar fogo a uma imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como também fizesse morrer quantos não adorasse a imagem da besta. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Então, queridos, vamos caminhar aqui na nossa reflexão, né? Eu vou olhando o tempo, nós temos 42 minutos, então nós vamos caminhando aqui. E eu queria começar dizendo que esse capítulo 13 nos mostra os agentes, os instrumentos usados pelo dragão, que em seu ataque contra a igreja. Lembremos que o dragão aqui é o próprio Satanás, né? O próprio diabo mesmo, né? Então, essa investida dele contra a igreja. E ele usando seus instrumentos, né? Que no caso, nós chamamos esse instrumento Satanás de anticristo, né? Então, são descritas aqui nesse capítulo duas bestas. A primeira é um monstro horrível, a segunda está disfarçada. A primeira é a mão de Satanás, a segunda é a mente do diabo. Presta atenção. Então, a primeira representa o poder perseguidor de Satanás operando em e por meio das nações deste mundo e seus governos. A segunda besta, né, que o texto menciona, simboliza as religiões, as filosofias falsas desse mundo, essas falsas ideologias que existem, filosofias, crenças, né? A própria religião, né? A falsa religião, né? Aqui simbolizada nessa segunda besta. Satanás, embora derrotado, conforme vimos aqui no próprio Apocalipse, nós já sabemos que ele vai ser derrotado, mas ele recebe permissão para perseguir a igreja com uma fúria muito terrível. E o anticristo será uma espécie de encarnação de Satanás. Embora o mistério da iniquidade já esteja operando no mundo, né? Paulo fala isso em Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7, lá na segunda carta. O anticristo que encarnará o poder dos reinos ímpios e também todo o poder de Satanás emergirá no breve tempo do fim. E a Bíblia descreve esse tempo de várias formas. Ele fala que esse tempo é marcado pela apostasia. O que é a apostasia? O esfriamento da fé. A grande tribulação, que alguns dizem que já estamos vivendo essa grande tribulação, né? Mas eu acredito que ainda isso aqui não é a grande tribulação ainda, é o começo, né, dessa grande tribulação. E a revelação do homem da iniquidade, né? 2 Tessalonicenses 2:3, que é a revelação do anticristo, que ainda eu acredito que não teve ainda essa revelação, né? E o pouco tempo de Satanás, que obviamente é em sequência a tudo isso, logo se marcará o seu fim, a sua derrota final por Cristo, tá certo? Então, nós temos que entender o que significa anticristo, para colocar isso bem na nossa cabeça, para a gente entender esse texto de Apocalipse 13. Na verdade, irmãos, a palavra anticristo significa um Cristo substituto, um Cristo falso, tá certo? Um Cristo rival, tá certo? Então, com esse pensamento, a gente já começa a pensar sobre, né, que esse anticristo, ele quer imitar o Cristo. Ele quer ser o Cristo, ele quer fazer com que todos pensem que ele é o Cristo, tá certo? Então a revelação do homem da iniquidade, conforme Paulo fala, é a revelação de um homem que quer ser, né, quer representar o Cristo, mas ele não é, ele é o falso, entendeu? Ele é o falso. Lá na ilha de Patmos, então,
nós estamos diante de uma visão de João, vendo esse disfarce desse homem, né, manifestado, reinando de alguma forma, com grande poder, com grande autoridade, e buscando ser visto como o Messias, né, o Cristo. Mas ele é o disfarce dele, tá certo? No livro de Daniel, o anticristo é representado inicialmente não como uma pessoa, mas como 4 reinos. Lá em Daniel, ele coloca a visão do leão, do urso, do leopardo e um outro animal muito terrível, né? Numa descrição clara dos impérios que já tivemos, né? Babilônia, Medo-Persa, grego e romano. Então, o outro símbolo do anticristo no livro de Daniel é o Antíoco Epifânio, que profanou o templo quando consagrou ao deus grego Zeus e mais tarde sacrificou porcos no altar do templo. Está lá em Daniel capítulo 7, né? E já no ensino de Jesus, o anticristo é visto como o imperador romano Tito, que no ano 70 depois de Cristo destruiu a cidade de Jerusalém e o templo. Mateus 24 fala disso. E bem como um personagem escatológico. Lá em Mateus 24 também coloca essa figura assim. Então a profecia bíblica vai se cumprindo historicamente e avança para sua consumação final, que é o que nós estamos vivendo. Nas cartas do apóstolo João, o termo anticristo é usado em um sentido impessoal. Ele referiu-se também ao anticristo de forma pessoal também. Mas João vê o anticristo como uma pessoa que já está presente, ou seja, como alguém que representa a um grupo de pessoas. Assim, o anticristo é um termo utilizado para descobrir uma quantidade de gente que sustenta uma heresia fatal. Então, João ainda fala tanto do anticristo que virá como do anticristo que já está presente. Assim, João esperava um anticristo que viria no tempo do fim. Então, os anticristos, né? A gente pode olhar vários personagens bíblicos que personificam grande mal, né? Esses anticristos são precursores do anticristo que virá. Então, para João, o anticristo sempre esteve presente nos seus precursores, mas ele se levantará no fim como expressão máxima da oposição a Cristo e a sua igreja. E já na teologia do apóstolo Paulo, o anticristo é visto como o homem do pecado. Ele surgirá da grande apostasia. Será um objeto de adoração, usará falsos milagres e só pode ser revelado depois que aquilo e aquele que o detém for removido, conforme diz 2 Tessalonicenses 2, 6 a 7, e será totalmente derrotado por Cristo. Isso aqui tem que ficar muito claro na nossa cabeça, que ele será derrotado. Entendeu, irmãos? Então, no capítulo 13, agora eu só fiz esse preâmbulo aqui, essa introdução, mas a gente vai agora entrar no capítulo 13. No capítulo 13, a visão que o apóstolo João tem na ilha de Pátmos mostra aqui 6 aspectos desse anticristo. Preste atenção, eu tenho que ser rápido por causa do nosso tempo. Mas nós temos ainda 35 minutos. Então, a descrição que Apocalipse 13 faz do anticristo é o seguinte. Primeiro, sua ascensão se dará num tempo de muita turbulência, né? Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, sobre os chifres 10 diademas e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Então aqui, o que significa? As águas do mar são multidões, ou seja, as nações, os povos, na sua turbulência política social. É assim que podemos ver que a ascensão do anticristo se dará nesse tempo de grande turbulência, né? Fritz Heinecker, citando o conceituado comentarista Sweet, diz que o mar é um ótimo símbolo da superfície agitada da humanidade não regenerada, especialmente do turbilhão da vida social nacional, do qual surgem os grandes movimentos históricos no mundo. Irmãos, olha o quanto de agitação, quantas questões sociais, quantas, palavras de ordem têm sido dadas nesse tempo, não é verdade? Presta atenção nos movimentos
nessa agitação, nessa turbulência política social que tem acontecido no mundo. Então as águas são símbolo das nações não regeneradas em sua agitação. Isso tudo antes do levantamento do anticristo, irmãos. Por quê? Porque o mundo estará em desespero, num beco sem saída, né? Numa apostasia, num esfriamento da fé tamanha, que é o momento propício para aparecer aquele que diz que tem a palavra certa, não é? Para aquele que tem o fim, que traz soluções. Ó como que o anticristo vai se manifestar, né? Então ele emerge desse caos, tá certo? Então aqui nós podemos ver uma situação social e política conturbada e tormentosa, e é justamente nesses ambientes turbulentos que comumente irrompem as tiranias, né? Então, o pequeno chifre aqui, que também Daniel fala, né? O homem da desolação citado por Jesus, o homem da iniquidade citado por Paulo, o anticristo citado por João, e a besta que emerge do mar são a mesma pessoa, tá? Então ele se levantará num contexto de grandes convulsões naturais também, terremotos, pandemias, né? Fomes. Ele aparecerá num tempo de grande convulsão social. Será um tempo de guerras e rumores de guerras, onde reinos se levantarão contra reinos. O mundo será um campo de guerra e ele surgirá num tempo de profunda inquietação religiosa. Brotará do ventre da grande apostasia. Irmãos, é por isso que nós temos que estar atentos, conhecendo a palavra. É por isso que eu estou dedicando, investindo esse tempo nesse estudo, para que a gente possa se ater ainda mais e compreender como que é importante a gente saber mais desse conteúdo bíblico, para a gente não ser enganados. Segunda coisa que eu quero dizer a respeito do capítulo 13, que Satanás, ou o anticristo, ele incorpora todo o poder, força e crueldade dos grandes impérios do mundo. Foi por isso que Daniel viu a visão dos animais ferozes representando 4 reinos. Então a força anticristã foi vista por Daniel como 4 reinos que dominaram o mundo, e que aqui o anticristo incorpora todo o poder desses impérios anticristãos. Então o anticristo é o braço de Satanás, enquanto o falso profeta, que é a outra besta que o Apocalipse 13 diz, é a mente de Satanás. Ele é um ser totalmente mau, prodigiosamente conquistador, e ele terá a ferocidade do leão, a força do urso, a velocidade do leopardo, né? Conforme é escrito lá em Daniel. E a besta que sobe do mar simboliza o poder perseguidor de Satanás, incorporado em todas as nações e governos do mundo através de toda a história. Terceiro, nós não podemos esquecer que aqui, Apocalipse 13 fala que o anticristo ele agirá no poder de Satanás. O anticristo vai manifestar-se com um grande milagre. Ele vai distinguir-se como uma pessoa sobrenatural por um ato que será um simulacro da ressurreição. Está aqui no Apocalipse 13:3. Então vi uma das suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou segundo a besta. Olha o prodígio, olha o milagre, olha o sobrenatural que ele fará para atrair, para seduzir, né? Como prova de que ele realmente é poderoso. Não sei como que isso vai acontecer, gente, sinceramente, mas eu estou lendo o que o texto está dizendo, que ele vai enganar e certamente ele produzirá um simulacro de uma ressurreição. Olha que coisa, né? Eu não estou dizendo que ele quer imitar Cristo em tudo, ele quer imitar, ele é um falso, sabe? Ele é o produto paraguai, né? Ele quer realmente lançar essa ideia. Então o anticristo será uma espécie de encarnação de Satanás e com certeza nós temos aqui várias situações que eu podia falar, mas eu vou pulando aqui para a gente ganhar tempo. Tá certo? Então eu já falei 3 coisas aqui, agora o quarto. O anticristo será objeto de adoração em toda a terra. Aqui no capítulo 13 fala que ele será adorado. Adorado por quem? Por aqueles que não estão inscritos no livro da vida.
Quem está escrito no livro da vida são os cristãos, são os que são salvos. Esses aí não vão adorar Satanás. Quem vai adorar é o que diz aqui. E adorá-lo-ão todos que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida, do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Está lá no versículo 8 do capítulo 13 que nós estamos estudando. Então preste atenção nisso, né? Então o anticristo vai realizar grandes milagres, ele vai ser objeto de adoração, isso vai ser forma de atrair as pessoas, né? E nós temos que ter essa visão aqui de como que ele vai fazer isso. Irmãos, a adoração do anticristo, a adoração ao anticristo é o mesmo que a adoração a Satanás. A adoração é um tema central do livro de Apocalipse. A noiva está adorando o Cordeiro e a igreja apóstata, a falsa igreja, estará adorando o dragão e o anticristo. Então, irmãos, o que nós estamos diante aqui é o anticristo querendo imitar, né? Imitar a Cristo de todas as formas. Então, eu vou chegar lá na marca da besta. Fica aí tranquilo que eu vou chegar. Mas eu queria também dizer o seguinte, aqui o texto fala de uma segunda besta. Essa segunda besta, como eu disse, representa a falsa religião, representa a falsa filosofia, as falsas crenças. Mas por que a primeira besta precisa da segunda besta? A segunda besta, como eu disse, representa a mente de Satanás. Irmãos, todo poder, ele precisa de um outro poder para legitimar esse primeiro, entendeu? O segundo legitima o primeiro, o segundo legitima o primeiro. Então, essa segunda besta vem para legitimar a primeira besta. Ele vem apoiando a primeira besta, como se fosse um profeta, entendeu? Um falso profeta, para apoiar, para legitimar, para dar realmente a primeira besta, o anticristo em si, a legitimação de tudo que ele está fazendo. Vocês estão entendendo? Estão caminhando comigo no meu pensamento? Né? No nosso estudo, meu pensamento, ó. No nosso estudo aqui, que é baseado aqui no que nós estamos estudando. Então a segunda besta é serva da primeira e seduzirá o mundo inteiro a adorar a primeira besta. Se a primeira besta é o braço de Satanás, a segunda é a mente de Satanás. Ela é o falso profeta. A primeira besta age no campo político, a segunda besta age no campo religioso. Então, irmãos, eu vou pulando aqui muitas coisas que está na minha pesquisa aqui. Então, a segunda besta, ele vai usar a arma do controle para garantir a adoração da primeira besta. E esse será um tempo de cerco, de perseguição, de controle, de vigilância, de monitoramento das pessoas, no aspecto político, religioso, econômico. Todo regime totalitário, irmãos, busca controlar as pessoas e tirar delas a liberdade. Então, a recusa na adoração à primeira besta implica a morte. Então, a segunda besta usará um selo, uma marca distintivo para os adoradores da primeira besta. Assim como a noiva do Cordeiro recebe um selo, né? Também os adoradores da besta recebem uma marca, conforme diz aqui no versículo 16 do Apocalipse 13. Então só haverá duas igrejas na terra, aquela que adora a Cristo e aquela que adora o anticristo. Assim como os que recebem o selo de Deus terão a vida eterna. Qual que é o selo de Deus na nossa vida? É o Espírito Santo, né? Esse é o nosso selo. E os que recebem a marca da besta vão perecer eternamente. Aí você fala assim, mas pastor, como que será a marca da besta? Bom, deixa eu falar aqui. Assim como nossa marca é o Espírito Santo, é a presença de Deus, do Espírito de Deus, onde Paulo fala em Romanos que o Espírito de Deus testifica no nosso espírito, a marca da besta também é uma marca, né, que distingue aqueles que adoram a Satanás.
Eu não acredito que é um chip, eu não acredito em nada disso. Eu acredito que existe um controle, sim. Já está acontecendo esse controle, na internet já acontece isso. Você já não é, você faz parte do grande algoritmo das redes sociais, viu? Você já está monitorado, né? De alguma forma. Então há um controle já. E a ideia aqui, irmãos, que Apocalipse quer marcar, que quer apontar com essa, narrando sobre a marca da besta, ele quer dizer o seguinte: Satanás, através dos seus agentes, o anticristo e o falso profeta, eles estão, na verdade, querendo imitar a Cristo. Entendeu? Então, tudo que puderem imitar a Cristo, eles querem. Você vê que nós chamamos o Espírito Santo, Paulo chama o Espírito Santo de selo. Não é? Nós somos selados pelo Espírito Santo. Já Satanás, nós temos a marca da besta. Ele quer imitar. Tá certo? Ele quer imitar. Então, a manifestação do anticristo se dará através de dissimulação, simulacro, imitação. Tudo que ele puder fazer para imitar as coisas de Deus, as coisas que Cristo fez, ele fará, irmãos. Até ações sobrenaturais. Só que lembremos o estudo de Tessalonicenses, né, que eu já fiz, mas eu quero lembrar aqui. Ele só não manifestou porque tem algo e alguém, e quando fala lá em Tessalonicenses, a gente pode pensar em algo ou em alguém que o detém. Nós acreditamos, né, que o que o detém é a presença da igreja, é o próprio Cristo, né, que o detém. Então, o número da besta, irmãos, que aqui fala 666, é um número de sua identificação, ele está mais no intuito simbólico e profético da sua imperfeição. Não fique com medo desse número, não. Tá? Não cria uma ideia, né, em cima disso. É um número simbólico que aqui Apocalipse descreve Satanás na sua limitação. Ele é imperfeito, ele jamais será o Cristo, entendeu? Então Apocalipse está escrito isso a respeito dele para nos dizer que ele é imperfeito, que ele nunca será, ele é o falso, né? Então, o anticristo, no seu cumprimento profético, foi representado por vários governos anticristãos e totalitários que perseguiram a igreja ao longo dos séculos. Não é de hoje que a igreja é perseguida, né? De alguma forma, o falso profeta simboliza as religiões, as filosofias falsas desse mundo, que desviaram os homens de Deus para adorarem o anticristo e o dragão. Então, ambas as bestas se opõem à igreja durante toda a dispensação, ou seja, todo esse momento, todo esse período. Mas o anticristo aponta para um personagem escatológico que reunirá toda a maldade dos impérios e governos totalitários, que é o que eu estou falando, que é a manifestação do próprio anticristo que se revelará. Então o anticristo será uma pessoa, ele é o homem da iniquidade, o filho da perdição, o abominável da desolação, a besta que emerge do mar, a encarnação de Satanás. Então, nós já tivemos esses precursores na história, Nero, os imperadores romanos, né? Adolf Hitler e tantos outros aí, né? O próprio Antíoco Epifânio lá na época na descrição, na visão de Daniel. Então, irmãos, agora esse anticristo que virá, ele somará toda essa força. Mas fique tranquilo, a igreja está guardada, a noiva do Senhor está guardada. Então o número 666, irmãos, tem muitas especulações sobre isso, mas é um número que representa a trindade maligna. Olha, mais uma vez a imitação. Nós não temos a trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essa é a trindade perfeita, né? Agora, Satanás virá também numa trindade. Qual será a trindade dele? Nós temos o diabo, o anticristo e o falso profeta. Olha aí a trindade dele, 666, 666, cada um mostrando as suas imperfeições. Eles são imperfeitos, mas eles são poderosos. Eles vão tentar enganar os santos. É isso que fala aqui, ó. Tentará
né? E ele pelejará contra a igreja, contra os santos, é o que diz Apocalipse 13. E ele simulará tudo, irmãos, como diz aqui, simulará uma falsa, né, uma ressurreição, usará poderes para enganar até os escolhidos de Deus. Irmãos, mas tem uma coisa, nós vamos ver a sua total destruição. Viu? Fique tranquilo. Jesus o matará com um sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Está lá em 2 Tessalonicenses 2,8. Ele será quebrado sem esforços de mãos humanas. Está lá em Daniel 8,25. Jesus vai tirar o domínio do anticristo para destruir e consumir até o fim. Daniel 7,26. O anticristo será lançado no lago do fogo que arde com enxofre. Apocalipse 19,20. Cristo colocará todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. 1 Coríntios 15, 24 a 25. E a igreja selada por Deus, que está aqui em Apocalipse 9, 4, pode olhar lá, preferirá a morte à apostasia, e assim vencerá o dragão e o anticristo. Apocalipse 12, 11. Aqueles cujos nomes estão no livro da vida não adorarão o anticristo, como diz aqui Apocalipse 13, 8. Os que são de Cristo reinarão com Cristo para sempre. Preste atenção no que eu estou falando. Os que são de Cristo reinarão com Cristo para sempre. Então, irmãos, não preocupa com marca da besta, com chip. Irmãos, não é nada disso. Vocês lembram quando falava de código de barra? Quando falava agora estão falando de chip, estão falando... Gente, nós já estamos sendo vigiados. Nós já estamos sendo controlados. Sem chip, sem marca física. O que ele está querendo dizer de marcas da besta é aqueles que seguirão a besta. É aqueles que não estão arrolados no livro da vida. Aqueles que não são do Senhor. Aqueles que vão adorar a besta, que vão acreditar nele. Agora, quem tem o Espírito Santo, irmãos, quem vive na verdade, quem busca a verdade, quem crê na verdade, quem está na verdade, que não fica brincando de cristão, que não fica polemizando a vida cristã, que crê, que confia, que obedece, que anda, não tem que temer, não. Apocalipse não foi escrito para nós cristãos verdadeiros, não, foi escrito para o mundo acreditar em Cristo. Nós temos que olhar Apocalipse como o livro da nossa vitória. Temos que olhar Apocalipse como o livro da nossa história, né, vitoriosa de Jesus. Creia nisso. Então, 666, marca da besta, controle, né? Isso existe, mas não no sentido físico. Presta atenção. Aqui também está no recurso simbólico, mas no sentido espiritual, diria, porque assim como nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus, aqueles que adorarão a besta também terão suas marcas, né? Tudo imitação, irmãos. Tudo imitação. Olha, o espírito do anticristo já se manifesta no mundo, viu? Já se manifesta. Agora, a pessoalidade do anticristo vai se manifestar ainda. A pessoa. Mas esse espírito, essa essência, né, do anticristo já predomina no mundo. As ideologias, as crenças falsas, essas filosofias. Irmão, já está aí, ó. Tá preparado. Isso tudo forma um ambiente propício, essa agitação mundial, essa agitação política, essa agitação social, né? Vai ser um ambiente propício para a ascensão do anticristo. Vamos ficar atentos, irmãos. Vamos conhecer a palavra. Vamos andar nos caminhos do Senhor, né? Lembre-se disso, a limitação do anticristo está aqui, ó, versículo 5. Foi-lhe dado uma boca que proferia arrogância, blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. Quando fala 42 meses, irmão, não fica olhando isso literalmente, mas preste atenção na simbologia de Apocalipse. Ele está dizendo
que existe um tempo limitado para ele agir. É isso que está falando aqui, né? Então, existe um tempo para ele agir. Ele não tem um tempo para sempre, não. Ele tem um tempo limitado. O anticristo tem um poder limitado, visto que pode matar os santos. Viu? Pode perseguir a igreja. Pode perseguir os santos de Deus. Pode perseguir, sim, os crentes. Né? Quando eu falo santos de Deus, são os crentes. Mas ele não pode vencer os crentes. Vocês estão entendendo? Os verdadeiros crentes preferirão a morte, a apostasia. Está aqui no verso 8. Ó. E adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para o cativeiro vai. Se alguém matar a espada, é necessário que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Apocalipse 13, 9. Então, os verdadeiros crentes preferirão a morte e a apostasia, vencendo assim a besta. Apocalipse 15, 2. Eles não temem aquele que só pode matar o corpo e não a alma. O anticristo também não pode fazer nada contra Deus e contra os remidos na glória, a não ser falar mal. 13,6. Está falando aqui blasfêmias, né? Abriu a boca com blasfêmias contra Deus para difamar o nome, difamar o tabernáculo, saber os que habitam no céu. O que ele pode fazer é isso, é falar mal. O anticristo tem um tempo limitado. Quando o seu tempo acabar, ele mesmo será lançado no lago do fogo. Apocalipse 19, 20. E aí nós temos a total destruição dele por Jesus, para a glória de Deus. Amém, irmãos? Eu não sei se eu estou ajudando, se eu estou complicando. Eu espero que a gente esteja ajudando você a parar com essa ideia, né, fantasiosa, e começar a olhar a palavra como ela tem que ser vista e crer definitivamente na vitória da igreja verdadeira. A igreja falsa que já está surgindo já, é descrita em Apocalipse como a grande Babilônia. A grande Babilônia. Essa vai ser destruída, irmãos. Essa é a igreja falsa, a igreja de Satanás, né? Onde os adoradores nessa igreja adorarão o próprio Satanás na pessoa do anticristo, do seu falso profeta. Mas fique tranquilo, não vão perseverar, porque eles vão ser destruídos. É isso aí, queridos. Nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus. E eu queria terminar meus últimos minutos aqui. Como nós não teremos participação, eu tenho 10 minutos aqui. Estou olhando aqui. Eu queria ler e fazer um apelo a você. Um apelo para você crer em Jesus. Lá em Efésios, capítulo 1, versículo 13 em diante, diz assim: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Em louvor da sua glória. Querido, você precisa ter o Espírito Santo. Você precisa ser selado pelo Espírito Santo. Quem é selado pelo Espírito Santo tem seu nome escrito no livro da vida. Mas para ter o selo do Espírito Santo, você precisa ouvir a palavra da verdade, como diz aqui, e crer na palavra da verdade. O que é crer na palavra da verdade? É entregar a sua vida a Jesus. Arrepender dos seus pecados. Confessar que é um pecador. Porque só assim você poderá entender que você precisa ser lavado e remido, perdoado.
consagrado ao Senhor. Você ouvindo a palavra da verdade, como você ouviu agora, crendo nela, entregando a sua vida a Cristo, confessando seus pecados, se arrependendo e recebendo a Cristo como Senhor, você é selado pelo Espírito Santo do Senhor. E que o texto aqui fala de penhor. O que é penhor? Garantia. A presença do Espírito Santo na sua vida é a garantia da sua salvação, da sua herança eterna. E você passa a ser propriedade do Senhor. Você é selado, você é marcado pelo Espírito Santo de Deus. E você passa a pertencer a Deus. E aí, meu querido, você não temerá mais a morte, nem esse dia de juízo, conforme Apocalipse. Você passará a ter um temor e uma vida com o Senhor. Suas orações, sua vida, seu dia a dia, seu julgamento, suas decisões serão agora, passarão a ser, a partir do momento que você entregar a sua vida a Jesus, passarão a ser dirigidas pelo próprio Jesus. Pense assim, como se você pegasse a chave da sua vida e entregasse para Jesus. Ele vai dirigir, vai governar, vai guiar a sua vida. Creia nisso. Confie no Senhor. Vivemos dias difíceis. Tudo isso que está acontecendo são sinais do cumprimento da palavra, das palavras de Cristo. E que Deus te abençoe. Faça uma oração agora comigo, você que quer entregar sua vida a Jesus. Diga assim: Senhor Jesus, eu confio nessa palavra. Eu sei que essa palavra é a verdade. E eu quero entregar a minha vida ao Senhor nesse instante. Fala isso. Repita o que eu estou dizendo. Eu entrego minha vida ao Senhor, me arrependo, eu sou pecador. E eu preciso dessa graça que me dá esperança, me dá vida eterna. Eu sou pecador e me arrependo dos meus pecados e confesso a Ti que preciso do Senhor. Eu quero ter meu nome escrito no livro da vida. Eu quero ter o Espírito Santo na minha vida. Eu quero ser guiado, dirigido, sustentado, fortalecido, abençoado pelo Senhor. E eu sei que o que me afasta de Ti é o pecado. E eu quero cada dia vencer o pecado em nome de Jesus, com a presença do Espírito Santo na minha vida. O Teu Espírito testificando no meu espírito que eu sou filho de Deus. Eu quero ser filho de Deus, Senhor, filho do Senhor. E eu peço isso agora em nome de Jesus, entregando a minha vida ao Senhor e orando nesse instante, para a glória do Senhor. Me arrependo e confesso e faço a oração de entrega a Ti, em nome de Jesus. Amém. Senhor, que essa oração é uma forma, um exemplo, ó Deus, para que aqueles que estão me assistindo ainda não têm Jesus, possam entregar a sua vida a Ti. Porque vivemos dias difíceis, cumprimento da Tua palavra, e que muitas vidas possam se render a Ti, entregar a sua vida a Jesus e confessá-lo. A palavra do Senhor gera vida, gera esperança e gera fé em Cristo. É o que é o mais importante. E é o que eu te peço, orando, Pai, para que essa live possa ser assistida de alguma forma por outros também. E possam se render ao Senhor, para a glória do Senhor, no nome de Jesus. Amém e amém. Senhor, eu oro também pelos que estão assistindo a mim agora, pela vida de cada um. Eu sei que são muitos que estão comigo aqui, muitos irmãos, cada um com seus pedidos, suas necessidades. E eu rogo a Ti, para que as bênçãos do Senhor alcancem cada vida, cada família. Ó Deus, que haja conversão, que haja transformação em nossas famílias, vidas transformadas, tocadas, ministradas, abençoadas, vidas do Senhor. Tire o desespero, tire, ó Deus, a depressão, tire a tristeza, tire essa coisa, porque nós somos marcados pelo Espírito Santo do Senhor.
Quem tem o Espírito Santo de Deus pode se levantar, pode se reconstruir, pode se, ó Deus, sim, ser tocado, Pai. E às vezes o mundo, nós temos 3 inimigos, a nossa carne, o próprio Satanás e o mundo, mas nós vencemos todos eles em nome de Jesus, pela graça de Jesus. O Senhor que nos fortalece, o Senhor que nos alimenta, é o Senhor presente na nossa vida, Pai. Então traga essa palavra de fé, de esperança, de força para os corações, em nome de Jesus, e que o Senhor estabeleça aqui a bênção do Senhor sobre todos. Eu rogo a Ti nesse instante, peço a Tua intervenção divina, a Tua bênção, crendo e confiando em Ti e colocando o coração, a família, porque nós adentramos a família com essas lives, e que famílias sejam abençoadas, consagradas, fortalecidas em nome de Jesus, Pai, e que todo mal caia por terra, porque o cristão, ele sim, passa por lutas, passa por provações. O Senhor não nos exime dessas coisas, não nos isenta dessas coisas, mas nós temos uma palavra que nos dá certeza de que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo para a glória de Deus, para o poder do nome de Jesus. E nós oramos nesse instante, pedimos então, abençoando a todos, agradecendo por estar junto comigo nesse momento, abençoando a todos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Eu sei que eu não divulguei, podia ter divulgado. Você pode falar, mas por que o pastor Alan não divulgou? Ah, irmãos, eu sou muito movido pelas coisas de Deus. Deus, quando toca meu coração, faça isso, eu faço. Eu não tenho essa coisa assim, sabe? Eu programo, eu planejo, né? Deus me dá essa graça também, mas tem coisa que vem. E hoje de manhã me veio essa coisa no meu coração, que eu tinha que fazer essa palavra. E eu aproveitei o que eu tinha, os recursos que tinha para fazer o melhor. Se o Instagram não gravar essa mensagem, eu estou gravando aqui e eu vou colocar no YouTube essa mensagem lá, tá bom? Se não der certo de ficar aí no Instagram, eu vou mandar o link no YouTube, porque eu estou gravando aqui para ninguém ficar sem esse estudo depois, tá bom? É isso aí, nós já estamos no final. Já chegamos aqui ao final. Infelizmente não tem como fazer participações aqui. Eu estou com 1 minuto e 10 já caindo aqui. Mas nós já estamos terminando e queremos realmente ser bênção nas mãos de Deus. Queremos cada dia ser instrumento nas mãos de Deus. E que Deus abençoe ricamente você, sua casa, sua família. Para a glória de Deus, né? Para a glória de Deus, sem dúvida. É Deus que nos abençoa. Amém? É isso aí, queridos. Eu estou terminando aqui e que Deus abençoe ricamente você. Um Abacuque bem apertado, né? Bem forte para você.